Olá, voltamos para mais um bloco do nosso estudo sobre o artigo 5º, os direitos e deveres individuais e coletivos. Nesta temporada, nós estamos estudando a liberdade. E no último bloco, a gente ficou para começar a liberdade de locomoção. Então, eu já vou abrir para você o nosso material para que a gente dê continuidade ao estudo da liberdade de locomoção. Então, vamos lá. A liberdade de locomoção consiste no direito de ir e vir, obviamente, né? Direito de ir e vir em tempos de paz. E também o direito de ficar, pois, obviamente, o direito de permanecer no local onde se encontra está incluído no de ir e vir. Então, a liberdade de locomoção em tempos de paz, porque é assegurada em tempo de paz, tá? Na Constituição. É o direito de ir, vir e ficar, tá? Ir, vir e ficar. Artigo 5º, inciso 15, entre aspas, aqui, olha, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo a pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. O direito de sair do país ou de circular dentro do país com seus bens não abrange a concessão de qualquer imunidade fiscal, ok? Ou seja, a liberdade de ir e vir não isenta o indivíduo de pagamento de pedágio ou de outros valores legalmente cabíveis. Isso já foi decidido, inclusive, pelo STF, ok? Vamos lá. A Constituição prevê, como garantia da liberdade de locomoção, no caso de violação ou ameaça de maneira abusiva ou ilegal, o manuseio do remédio constitucional, conhecido como habeas corpus, que é o inciso 78 do artigo 5º, ok? 68, perdão, do artigo 5º, 68, tá? A gente sabe que o habeas corpus protege, eu até falei um pouquinho, né, no bloco anterior, lembra? O habeas corpus protege a liberdade de locomoção. No caso de ameaça, aqui eu estou acrescentando novidade, tá? Eu não falei desse detalhe aqui no bloco anterior, não. E no caso de violação. Se for ameaça, a gente tem a possibilidade, se a liberdade de locomoção está ameaçada, a gente tem a possibilidade do habeas corpus preventivo. Se a liberdade de locomoção está violada, a gente tem o habeas corpus repressivo, também chamado habeas corpus liberatório. Mas, como eu falei para você, a gente só vai estudar o habeas corpus, os remédios constitucionais, aliás, não é só o habeas corpus, em bloco próprio, tá? Então, a gente não está falando de liberdade, a gente vai terminar de falar de todos os gêneros de liberdade previstos na Constituição, depois a gente fala de propriedade, aí depois a gente entra com os remédios constitucionais, tá? Vai ser uma sequência aqui, tudo dentro do artigo 5º, tudo dentro dos direitos e deveres individuais e coletivos, mas para ficar mais didático para você. Então, por hora, a gente sabe da liberdade de locomoção e sabe que se ela for violada ou ameaçada, a gente tem o habeas corpus, que não paga custas, não precisa de advogado, enfim. Mas deixa quieto que a gente tem uma aulinha sobre isso, especial para você. Proibição de prisão civil por dívida. Presta atenção nessa parte, que essa parte é importante, é interessante, tem uma súmula vinculante, que é a súmula vinculante número 25, e é importante você prestar atenção. O texto constitucional foi inequívoco ao estabelecer a proibição da prisão civil por dívida, pois não cabe limitar a liberdade de locomoção do indivíduo por motivos materiais. Dívidas perseguem o patrimônio do indivíduo e não a sua liberdade, tá? Ela proibiu, a Constituição proibiu, no 67, é o inciso antes do inciso do habeas corpus, que é o 68, tá? Então, ela disse, não haverá prisão civil por dívida, é a primeira frase que tem. Aí ela vem com um salvo logo em seguida, olha só, já a gente vai chegar nesses salvos. A regra constitucional é que as prisões são penais, é a regra. Todavia, a Constituição permitiu inicialmente, lá em 88, ela permitiu inicialmente 2 exceções de prisão civil. A primeira, tá? A primeira aqui, o alimentante que, de forma voluntária e inexcusável, não presta alimentos, e 2, tá? O infiel depositário, depositário infiel. Fica atento, fica atenta a esse infiel depositário, que a gente vai ter mudança em relação a ele. Todavia,
Então, em 88 foi isso aqui. Em 88 foi essa configuração. 2 exceções, tá? 1988. 5 de outubro de 88, ok? Que foi quando a Constituição foi promulgada. Todavia, com a assinatura do Pacto de São José da Costa Rica, São José da Costa Rica, em 1992, olha, então primeiro veio a Constituição com o texto do 67, do inciso 67, depois veio o Pacto de São José da Costa Rica. Em 1992, ocorreu a derrogação do dispositivo constitucional naquilo que tratava do infiel depositário. Ocorreu a derrogação do dispositivo constitucional naquilo que ele tratava do infiel depositário, tendo o referido tratado força de norma supralegal. Só que aí ficou uma discussão se o tratado, porque é um tratado, lembra da aula de introdução que a gente falou da força dos tratados? Tratado sobre DH, Direitos Humanos, tem aprovado de maneira ordinária, tem status de norma supralegal. Tem um videozinho anterior falando sobre isso, as 3 modalidades de tratado. A gente fala antes porque agora é útil, tá? Então, é o seguinte, teve status de norma supralegal. Só o que acontece? Havia ainda discussão se o supralegal era no nível da Constituição e acima das leis, mas no mesmo nível da Constituição, ou era um nível intermediário, acima das leis, mas abaixo da Constituição. E não houve consenso. Aí o que acontece? Posteriormente, para dirimir qualquer discussão sobre isso, o Supremo, porque aí já tinha a súmula vinculante, perdão, já tinha a emenda 45 de 2004, que criou a súmula vinculante, aí o Supremo já tinha o poder de dirimir esse conflito, né, jurisprudencial através de uma súmula, ele editou a súmula vinculante 25. Vamos ler aqui, olha. Vou ler de novo. Todavia, com a assinatura do Pacto de São José da Costa Rica, em 92, ocorreu a derrogação do dispositivo constitucional naquilo que tratava do infiel depositário, tendo o referido tratado força de norma supralegal. A gente já sabe por quê, porque a gente já estudou isso, né? Para pôr fim à possibilidade de divergência de interpretação, porque houve, tá? Houve resistência, o STF, em 2008, então, olha só, ficou de 92 a 2008 ainda nessa discussão ainda jurisprudencial, que não pacificou, não. Mas em 2008 pacificou. O Supremo, em 2008, aprovou a súmula vinculante 25, proibindo a prisão do infiel depositário, qualquer que seja a modalidade de depósito, e acabando assim com as discussões sobre o tema. Aí eu trouxe para você a súmula vinculante. O inteiro teor da súmula é esse aqui, que está entre aspas. É ilícita a prisão do infiel depositário, qualquer que seja a modalidade de depósito. Então, o inciso 67, quando você vai ler, agora sim eu vou ler para você, e tenha sempre uma Constituição aberta enquanto você estiver assistindo a aula, tá? Ele diz que não haverá prisão civil por dívida, salvo a do alimentante, que de maneira inexcusável e voluntária não presta alimentos, e do infiel depositário. O finalzinho do infiel depositário sofreu uma mutação constitucional. Não sofreu emenda, certo? Sofreu uma mutação constitucional, porque foi alterada a Constituição de maneira informal. A mutação constitucional, ela é uma alteração informal da Constituição. Informal porque não atende à formalidade das emendas. Se a gente tivesse tido uma emenda ali, seria uma reforma constitucional e o texto seria realmente retirado. Como ele foi feito por súmula vinculante, que tem o poder de fazer isso sim, tá? Mas o texto não foi retirado. Se você pegar qualquer livro, qualquer Constituição de qualquer editora, vai estar lá o infiel depositário, mas vai estar uma anotaçãozinha, vide súmula vinculante 25 do Supremo Tribunal Federal, porque a súmula vinculante 25 tirou aquela última parte, tá? E isso cai em prova, ok? Vamos lá. Liberdade de reunião, mudamos o tema da liberdade, tá? A liberdade de reunião deve ser entendida como um agrupamento de pessoas organizado de caráter transitório com uma determinada finalidade. É transitório, não é liberdade de associação. A gente vai ver ainda nesse bloco liberdade de associação, agora é reunião. Então, ela é agrupamento de pessoas organizado de caráter transitório com uma determinada finalidade. Aí o inciso 16 disciplina esse tema. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas
em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente, artigo 5º, inciso 16, ok? É importante destacar que o aviso prévio não, olha só, o aviso prévio não se confunde com a exigência de autorização do poder público. Sua finalidade é evitar a frustração de outra reunião previamente convocada para o mesmo local e permitir o planejamento e manutenção da ordem pública pelas autoridades competentes. Então, vamos imaginar o seguinte, a gente quer se reunir numa praia, e aí é um grupo religioso, ou é um grupo artístico, ou é um grupo para manifestação política. Ora, se tem muita gente se deslocando para aquele local, vai ter engarrafamento, pode ter interdição do trânsito, vai ter um transtorno da ordem pública. Então, quando você avisa, quando os líderes dessa organização, dessa reunião avisam, eles estão comunicando o poder público para que o poder público se prepare, se antecipe, organize o trânsito, mande guarnições da polícia para fazer a segurança pública e também para ver se já não tem uma reunião marcada primeiro, porque quem marcou primeiro tem prioridade, independente qual é o tema da reunião. A liberdade de reunião em locais fechados é garantida pelo texto constitucional de forma implícita. Se é em local público, em local fechado também pode, podendo ser exercida sem exigência de prévio aviso à autoridade competente, tá bom? Liberdade de associação, agora sim, liberdade de associação. Deve ser entendida como um agrupamento de pessoas organizado e permanente. Enquanto a reunião é transitório, a associação é permanente, para fins lícitos, sempre para fins lícitos. A liberdade de associação abrange o direito de associar-se a outra pessoa, de aderir a uma associação já formada, de desligar-se da associação, bem como de dissolução das associações. São vários incisos, tem uma sequenciazinha de incisos que falam, no artigo 5º, né, que falam de associação, e eu trouxe eles para você. A Constituição Federal assegura amplos direitos para as associações, liberdade de constituição, proibição de interferência do Estado, previsão de dissolução compulsória somente por decisão judicial, legitimidade para representar os seus filiados. Elas, as associações, podem atuar como substituto processual, postulando em nome próprio direitos de seus filiados. Para tanto, basta que as entidades estejam regularmente funcionando e possuam cláusula específica em seu estatuto. Observa-se que a Lei 11.134, né, de 1950, conferiu legitimidade ad causam para determinadas associações de classe postularem em juízo direitos de seus filiados, independente de autorização da Assembleia Geral, bastando cláusula específica no respectivo estatuto. Esta lei de 1950, essa lei foi recepcionada pela nova ordem constitucional, ok? A Constituição também veda expressamente associações de caráter paramilitar, que seriam organizações particulares que se estruturariam de forma análoga à formação, às Forças Armadas. Não pode. Organização paramilitar não pode. Associação paramilitar não pode. Partido político também não pode ter na sua estrutura organização paramilitar. O uso do poder de coerção deve ser restrito ao Estado, não sendo facultado a organismos particulares a estruturação em forma bélica, em razão dos evidentes riscos à ordem social e democrática. A Constituição, inclusive, proíbe abre aspas, utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar, fecha aspas, esse é artigo 17, parágrafo 4º, ok? Não é artigo 5º, mas está relacionado, reforça o que a gente está falando aqui no artigo 5º. E aí a gente coloca a sequência dos incisos que falam sobre associação. Vamos lá. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Então, é livre a criação de associação. A associação é pessoa jurídica, tá? Então, tem que ter registro nos órgãos competentes, vai ter CNPJ, e ela é lícita a sua criação, é permitida livre a sua criação, não tem que ter autorização do Estado para criar uma associação, mas desde que seja para fins lícitos, e é vedada a associação de natureza paramilitar. A criação de associações e na forma da lei de cooperativas independem de autorização
de qualquer pessoa, de qualquer autoridade, inclusive do Estado, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, o Estado não tem que se meter nem para criar associação, para que seja criada uma associação, e nem durante a vida da associação. Ele não vai interferir, ok? Claro, estamos falando de associação para fins lícitos, porque é essa que é autorizada. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Então, vamos lá. Dissolução voluntária da associação. É decisão dos associados, conforme lá os estatutos da associação, tá? O que esse dispositivo está falando aqui é da dissolução compulsória, ok? Dissolução compulsória, certo? É só por decisão judicial. Mas a decisão judicial, sentença, ok? E a sentença transitada, terminar aqui, ó, transitada em julgado, que é aquela sentença que não cabe mais recurso, ok? Agora, para suspender, ok? A atividade da associação é decisão judicial interlocutória. Quando a gente fala das decisões judiciais, a gente tem a decisão final, que é a sentença, e a gente tem várias decisões no curso do processo que a gente chama de decisão interlocutória, ok? Para suspender, olha só, vamos ler de novo aqui o texto, olha. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter sua atividade suspensa por decisão judicial. Então, as duas dependem... primeiro a gente está falando de compulsória. Tá? Compulsória. Porque voluntário eu já anotei aqui. É decisão dos associados, conforme lá o estatuto. Então, compulsoriamente, só por decisão judicial. Exigindo-se no primeiro caso. Qual é o primeiro caso? A dissolução, a extinção. No primeiro caso, exige-se o trânsito em julgado. Se exige o trânsito em julgado, é uma sentença que tem que ter passado o prazo de recurso ou esgotados os recursos. Para suspender a atividade, a suspensão da atividade, é uma decisão no ínter do processo. É a decisão interlocutória, que não vai ter espaço para eu escrever. Interlocutória, ok? É uma decisão no ínter do processo. Vamos imaginar o seguinte. É uma associação que é uma torcida organizada de algum time, de algum clube de futebol, e ela está sendo acusada de depredação do patrimônio público e particular, violência nas saídas dos estádios, ok? Aí o Ministério Público ajuiza uma ação contra essa associação. Não vai ter essa associação, pessoa jurídica, torcida organizada X, não tem direito de ampla defesa contraditório devido ao processo legal? Tem. Então, o juiz só vai extinguir essa associação no final, depois que tudo for comprovado, e aí ele tem todas as informações, ele decide extinguir. Aí ele sentencia, não cabendo mais recurso, aí sim ela é dissolvida. Mas eu pergunto, se o Ministério Público pedir uma liminar de suspensão da atividade, alegando o perigo da demora, o periculo in mori, o fumo bono iure, é o perigo da demora e a fumaça do bom direito. O Ministério Público alega que se essa ação demorar muito e essa associação ficar ainda se reunindo, indo para os estádios,
mais pessoas vão ser agredidas, mais patrimônio vai ser destruído. Então, o Ministério Público pode pedir a suspensão da atividade da associação, que ele vai pedir por liminar, certo? Aí o juiz, vendo o fundamento do perigo da demora e da fumaça do bom direito, né, o periculum in mora e o fumo bone iure, o que o juiz vai fazer? O juiz vai decidir, decisão interlocutória, suspender a atividade da associação. Mas ele pode, na semana que vem, cassar a sua liminar. Ou pode haver um recurso e a liminar ser cassada pelo tribunal acima, entendeu? Então, para suspender a atividade, não precisa transitar em julgado essa decisão interlocutória, ok? A gente nem chama assim transitar em julgado, certo? Simplesmente o juiz decide. Ele pode depois ele mesmo cassar a sua decisão pode ser convertida em sentença, confirmando o que estava suspenso, ou pode não haver recurso, ninguém recorreu, ou pode o tribunal rever a decisão através de recurso, ok? Eu só quero que você entenda o seguinte: dissolveu voluntário foi vontade dos associados, dissolver o compulsório só por processo judicial. Aí tem que ter uma decisão judicial final, que a gente chama de sentença, e tem que ter transitado em julgado. Mas para suspender a atividade é decisão interlocutória, ok? Vamos lá para a última setinha. Ninguém poderá ser compelido, ou seja, obrigado a associar-se ou permanecer associado, ok? Vamos lá. Ainda incisos sobre a associação. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade, autorizada pelos associados, né? Tem legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente, ok? A gente já comentou que, às vezes, basta estar... entidades, associações representativas, elas têm uma margem, né, de representação, de substituto processual maior do que as demais associações. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Está no artigo 17, parágrafo 4º, mas como eu citei no outro momento, eu quis trazer aqui, ok? Vamos lá. Liberdade profissional. Agora é outro tipo de liberdade, essa é a última liberdade desse nosso bloco. A liberdade de ação profissional consiste na faculdade de escolha de trabalho que se pretende exercer. É o direito de cada indivíduo exercer qualquer atividade profissional de acordo com as suas preferências, habilidades e possibilidades. Então, de acordo com a minha preferência, o que eu prefiro trabalhar, de acordo com os meus talentos, as minhas habilidades e de acordo com as minhas possibilidades. Se eu conseguir ter aquela formação, ter aquela qualificação, se eu conseguir aquele emprego, se eu tiver acesso, eu queria ser astronauta, mas não deu, gente, certo? Só deu para ser professor. Brincadeira, eu nunca quis ser astronauta, não. Mas às vezes a pessoa quer, né? É uma preferência. O garoto, o jovem ou o adulto quer uma profissão, mas está inacessível a ele. Infelizmente, a questão das diferenças socioeconômicas nos colocam nisso. Às vezes tem pessoas talentosíssimas para uma área que ela nunca teve acesso à formação. E aí ela vai exercer uma outra profissão, uma outra atividade, que ela pode até ter talento também para aquela, mas o sonho dela era outra coisa, né? Enfim, por isso que a educação, que é um direito social, ela tem que ser acessível a todos e no mesmo nível, não é? Que a gente não tem ainda essa realidade, mas é um direito que está previsto na Constituição. Vamos lá. Para o exercício de determinados trabalhos, ofícios ou profissões, a Constituição Federal estabelece que sejam feitas certas exigências pela legislação ordinária, com base no interesse social. Não existindo exigências legais, prevalecerá a liberdade de exercício profissional. Aí está aqui o inciso 13 do artigo 5º. Olha o que diz o inciso. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. A gente diz que esse inciso é uma norma constitucional de eficácia restringível, ou também chamada eficácia contida. Eu prefiro usar o termo restringível, tá? Eu vou já te explicar por quê. Olha só. A Constituição diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. É livre.
atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, a Constituição autorizou a lei ordinária, a estabelecer condições para o exercício de determinada profissão. Então, imagine que eu seja uma costureira. Eu aprendi a costurar com a minha avó. Eu tenho a habilidade para costura, eu tenho a preferência para costura, e eu tive a possibilidade de aprender a costurar. Então, é livre, vamos ler aqui, olha, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. E eu exerço essa profissão desde os 10 anos de idade, quando eu ajudava a minha avó, ok? Então, eu já exerço essa profissão há 35 anos. Eu tenho lá uma sala na minha casa, um quartinho, né, que é o meu ateliê, eu atendo as minhas clientes. Eu até mandei fazer uma etiquetazinha com uma logomarca minha, que eu contratei alguém para fazer, e aí eu imprimo. Eu tenho uma agenda lotada de clientes, elas gostam muito do meu trabalho, enfim. Aí, de repente, agora, eu com 45 anos, com 35 anos de profissão, sai uma lei no Congresso dizendo que eu tenho que ter um curso de corte e costura numa instituição oficial de ensino, pública ou privada. E que depois disso eu tenho que fazer um teste num conselho que foi criado, ok? Eu vou ter que me adaptar à nova regra, entendeu? Então, por que a gente diz que esse inciso 13 é uma norma de eficácia restringível? Porque a qualquer momento, a Constituição autorizou que a qualquer momento a lei restrinja o exercício daquele ofício, daquela profissão, entendeu? Um exemplo é a prova da ordem. Eu fiz prova da ordem, eu sou professora de direito e sou advogada. Quando eu me formei, quando eu estava fazendo o curso de direito, a lei mudou e aí teve prova da ordem. Eu fiz. Mas eu tenho amigas minhas advogadas que se formaram, são mais velhas que eu, se formaram antes de mim e se formaram numa época que não tinha prova da ordem, bastava levar o diploma para a OAB. Elas são menos advogadas do que eu? Não. Só que elas estavam num período em que a lei era outra. Quando chegou a minha vez, o direito estava mais restrito, ok? Tem gente que briga até hoje, tenta brigar até hoje, pela questão da obrigatoriedade da prova da ordem, tem até decisão do Supremo dizendo que é constitucional o exame de ordem, ok? Então, entenderam por que esse dispositivo é restringível? Porque a qualquer momento a norma infraconstitucional, lei ordinária, que quem regulamenta a profissão é lei ordinária, é a União, é lei federal ordinária. Qualquer momento a lei federal ordinária, uma lei específica para cada profissão, pode restringir o exercício da profissão, ok? Vamos seguir. Aí eu trago para você algumas decisões judiciais sobre a liberdade de profissão, se ela pode ser restringida, se pode exigir registro em conselhos, enfim, se tem que ter o conselho profissional. Então, olha aqui. Sobre o tema liberdade profissional, é interessante comentar 3 posicionamentos do STF sobre o exercício de determinadas profissões. A do músico, a do músico, jornalista e advogado, ok? São 3 e são posicionamentos diferentes. Eu trouxe essas 3 porque é bem curioso. Vamos lá. Primeiro, músico. Nem todos os ofícios ou profissões podem ser condicionadas ao cumprimento de condições legais para o seu exercício. A regra é a liberdade. Eu trouxe trechos das decisões, tá? Olha só que interessante. Para o músico, nem todos os ofícios ou profissões podem ser condicionados ao cumprimento de condições legais para o seu exercício. A regra é a liberdade. Realmente, volta aqui. A regra é a liberdade. Essa é a regra. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. O Supremo não está errado dizendo isso aqui, não. Aí ele diz assim, apenas quando houver potencial lesivo na atividade é que pode ser exigida inscrição em conselho de fiscalização profissional. Vou repetir, apenas quando houver potencial lesivo na atividade que pode ser exigida a inscrição em conselho de fiscalização profissional. A atividade de músico prescinde de controle, constitui, ademais, manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão, ok? A relatora foi a ministra Ellen Grace, nesse recurso extraordinário. Ora, gente, qual o potencial lesivo de um músico não formado? De um músico que aprendeu de ouvido, de um músico que aprendeu tocando sozinho, de um músico que é desafinado? Potencial lesivo nenhum, ok? Ele não vai te matar, ele não vai fazer tu perder teu dinheiro. É diferente, por exemplo, um eletricista. Um eletricista, há um risco, se ele não for
tiver um curso, não for formado, dele causar danos a ele, certo? Dele inclusive morrer, ou dele causar danos a alguém. É diferente a profissão, ela tem um potencial lesivo, um eletricista, certo? Por exemplo. Vamos lá, jornalista, outra profissão. O músico, então, não precisa ter conselho, tá? É livre. O jornalismo é uma profissão diferenciada por sua estreita vinculação ao pleno exercício das liberdades de expressão e de informação. O jornalismo é a própria manifestação e difusão do pensamento e da informação de forma contínua, profissional e remunerada. Trechinhos da decisão, tá? Os jornalistas são aquelas pessoas que se dedicam profissionalmente ao exercício pleno da liberdade de expressão. O jornalismo e a liberdade de expressão, portanto, são atividades que estão imbrincadas por sua própria natureza e não podem ser pensadas e tratadas de forma separada. No campo da profissão de jornalista, não há espaço para regulação estatal quanto às qualificações profissionais, ok? Então, a regra aqui também é a liberdade. Qualquer tipo de controle desse tipo que interfira na liberdade profissional no momento do próprio acesso à atividade jornalística configura, ao fim e ao cabo, controle prévio, que, em verdade, caracteriza a censura prévia das liberdades de expressão e de informação, expressamente vedada pela Constituição. A gente está falando de liberdade, a gente já falou no bloco anterior de liberdade de expressão jornalística, de expressão artística. Limitar o exercício profissional do jornalista é censurar a liberdade de informação jornalística. A impossibilidade do estabelecimento de controles estatais sobre a profissão jornalística leva à conclusão de que não pode o Estado criar uma ordem ou um conselho profissional, uma autarquia, né? Uma ordem dos jornalistas do Brasil, não pode, para a fiscalização desse tipo de profissão. Neste caso, neste recurso, o ministro relator foi o ministro Gilmar Mendes e o entendimento foi que prevalece a liberdade, aquela liberdade com responsabilidade, porque o jornalista pode ser responsabilizado quando ferir a imagem, intimidade, privacidade de alguém, ok? E agora, por último, para fechar o nosso bloco, o STF e a profissão de advogado. O plenário desproveu o recurso extraordinário em que discutia a constitucionalidade dos artigos 8º, 4 e parágrafo 1º e 44, inciso 2, ambos da Lei 8906 de 94, que versa sobre o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Abre aspas. Quando o risco suportado pela atividade profissional fosse coletivo, hipótese que está incluída a advocacia, caberia ao Estado limitar o acesso à profissão e o respectivo exercício. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 13, que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. A atividade do advogado, ela tem um potencial lesivo, certo? Ela tem um risco que é suportado pela coletividade, porque se você contrata um advogado que tem uma formação precária, ele pode fazer você perder dinheiro, ele pode fazer você perder um contrato, ele pode fazer você cumprir uma pena maior que deveria, certo? Então, a atividade do advogado gera um risco para a sociedade, para o cliente, ok? Nesse sentido, o exame de suficiência discutido seria compatível com o juízo de proporcionalidade e não alcançaria o núcleo essencial da liberdade de ofício, ok? O exame de suficiência, o exame de ordem é compatível com a proporcionalidade, é constitucional e não fere a liberdade de ofício. No concernente à adequação do exame à finalidade prevista na Constituição, assegurar que as atividades de risco sejam desempenhadas por pessoas com conhecimento técnico suficiente, de modo a evitar danos à coletividade. Fecha aspas, e um outro trechinho aqui, aduziu-se que a aprovação do candidato seria elemento a qualificá-lo para o exercício profissional. Esse recurso extraordinário, o ministro relator foi o ministro Marco Aurélio, e, neste caso, o Supremo entendeu que o exame de ordem não fere a liberdade profissional do advogado, tem que fazer prova da ordem, ok? Aí eu fecho esse bloco com você, você vai clicar logo no próximo bloco, que agora a gente vai falar de propriedade no artigo 5º. Ainda estamos trabalhando direitos e deveres individuais e coletivos. Clica no próximo vídeo.